individual por toda a existência do espírito, né? Então assim, não é porque você morreu que você virou santo, né? Então você continua tendo a responsabilidade pelas coisas que você fez. Progressividade do princípio espiritual, então sempre, né, evoluindo dentro do processo evolutivo em todos os níveis da natureza, então mesmo no nível animal, vegetal, né? Então vai sempre procurando evoluir. A ausência total de hierarquia sacerdotal, então não tem um papa, né? Mesmo o próprio Kardec, ele é um codificador, ele não é o dono da religião, né? Ele é o pai da religião, mas ele não é o dono, o senhor, o símbolo moral maior de todos, né? Então ele é um codificador, ele soube se utilizar dos espíritos em favor daquela religião. A abnegação na prática do bem, ou seja, não se deve cobrar pela prática da caridade, nem o fazer visando as segundas intenções. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho, dai de graça o que de graça recebestes. Uso de terminologia e conceitos próprios, como perispírito, mediunidade, centro espírita e outras coisas. Pode passar. Total ausência de exorcismo, fórmulas, palavras, sacramentos, horóscopo, cartomancia, pirâmide, culto, oferenda, imagens, danças, profissões ou atos. Semelhantes parâmetros, adornos, bebidas alcoólicas ou alucinógenos, incenso, fumo, práticas exteriores ou qualquer sinais materiais. Então isso aqui é assim. No Espiritismo não tem isso, né? Então procura-se evitar isso, evitar de usar vela, evitar de usar fumo, evitar de usar bebida, evitar de usar símbolos, né? E se procura evitar de usar, né? Então assim, tem um lado bom e um lado ruim, né? E depois, quando a gente for falando das outras religiões, a gente vai desenvolvendo mais. A ausência de rituais institucionados, exemplo de batismo, culto, cerimônia para oficializar o casamento. Isso é uma coisa boa e também uma coisa ruim, né? Então, também depende muito da maneira que a gente vê, né? Claro que quando as duas pessoas se juntam, é claro que elas querem uma bênção, né? Querem um reconhecimento espiritual, né? Então, é uma coisa que é muito, às vezes chega a ser um pouco exagerado, né? Incentivo ao respeito para todas as religiões e opiniões. Isso devia ser o básico para qualquer pessoa. Ter uma fé raciocinada, isso é uma coisa que é importante. Rejeitando a fé cega, que não utiliza o raciocínio lógico em sua crença. Isso é a melhor coisa que tem. Você conseguir respostas para a sua vida dentro da sua religião, né? Então você não acredita simplesmente porque você acredita. Não, você acredita porque faz sentido. Você acredita porque funciona, você acredita porque você vê resultado, você acredita porque é uma coisa lógica, né? Porque é uma coisa que sacia a sua necessidade de entendimento, né? Então isso é importante. Como a gente fala, hoje em dia, né, o Espiritismo ele explica com lógica muitas coisas. Se depois aparecer uma religião que explica melhor, com certeza a gente vai para outra religião que explica melhor, né? E assim vai, né, conforme vai desenvolvendo. Pode passar. Que nem a física quântica, hoje em dia, explica um monte de coisa que antigamente a física normal não explicava, né? Então a gente vai evoluindo, né? Vai procurando. Então aqui é um quadro de evolução espiritual. Então, os instintos, né, que seria a animalidade, e a angelitude, que seria, né, o controle de seus instintos, o controle das suas necessidades, dos seus desejos, né? Então, o que seria a animalidade? Seria a materialidade, influência de causa e efeito, ignorância, responsabilidade, empirismo, instinto. E aqui o azulzinho, espiritualidade, influência da lei do amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria e razão, né? Então, quanto mais a gente tem controle dos nossos desejos, das nossas vontades, né, pensando para o bem dos outros, mais a gente vai chegando perto da angelitude. Pode passar. Aqui, falando de novo, da lei de ação e reação. Então, lei de interação. Aqui seria a lei física. Se um corpo A, então, terceira lei postulada do Isaac Newton, terceira lei de Newton. Se um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, receberá desse corpo B uma força da mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto à força que aplicou em B. Então, isso seria a lei da física. Agora, para o Espiritismo, como que funciona? Ele fala de ação e reação
mas sempre no sentido de vidas sucessivas, né? Vidas materiais sucessivas, sempre no sentido espiritual e moral, né? No sentido que o espírito é imortal. Então muitas vezes você faz uma coisa nessa vida, na outra você vai tá vivendo uma situação que é consequência disso que você fez hoje. Então não é instantânea, né? E nunca somente em relação ao físico, ao homem carnal. E o espírito tem a liberdade de ação e depois tem a obrigatoriedade de colher, né, os frutos da sua ação. Pode passar. Então aqui que a gente vê de diferença. A lei de ação e reação, na natureza, ele é binário, então ele relaciona só duas pessoas. Né? Você bate na parede e a parede te bate, por exemplo. Você bate na parede, você faz uma pressão na parede, a parede faz a pressão em você de volta, binário. Lei de causa e efeito não, em relação à religião não. Por quê? Porque ela envolve um monte de coisas. Então você hoje bateu na mãe de tal pessoa, amanhã você vai ser o filho daquela mãe e o outro vai bater naquela pessoa e você vai defender ou vai sentir a mesma coisa que o outro sentiu. Então se relaciona uma família inteira, entendeu? Características, uma é uma lei física, a outra é uma lei moral. Processo, um processo é simples, né? É só de um com o outro é complexo. Às vezes envolve situações tão grandes, né, que a gente nem imagina. A previsão, no caso da lei de ação e reação física, ela é determinada. Na lei de ação e reação moral, ela é variável, a gente não consegue prever. De aplicação, para a lei física é aplicado nos objetos, para a lei moral ela é aplicada nas relações entre as pessoas. Né? Então, entre os mundos, entre as pessoas. E dependência do tempo. Né? Você bate no negócio, você sente a dor, é imediato. Em termos moral é variável, às vezes pode levar séculos para você conseguir colher o fruto do que você plantou hoje. Por exemplo, uma semente. Você vai plantar a semente, aquilo é uma ação. Até você colher os frutos pode levar décadas. Né? Agora, se você dá um soco na terra, você vai sentir a dor na mesma hora. Né? Então, é variável. Fator de dependência, um é limitado e o outro tem muitas coisas que dependem. Né? Então, é um quebra-cabeça. Né? Mas não deixa de existir. Pode passar. Então, aqui a gente tem a visão espírita do karma, do destino e do livre-arbítrio. Né? Então, a primeira coisa, o homem está sempre em evolução. Então, ele fala na pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, qual seria o objetivo da encarnação? Então, ele fala, a resposta é cristalina. A lei de Deus lhe impõe a encarnação como objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Em nenhum momento aparece a palavra sofrimento, fado, dor ou qualquer outro termo que seja fatalidade. Então, o que acontece? Vamos dizer que o Roberto tem um emprego bom, está maravilhosamente bem, está ganhando super bem, está rico, está com uma saúde maravilhosa, está tudo super, né, tudo o máximo que a gente podia. Aí a filha dele está com uma doença incurável. Ele vai ser feliz? Não vai. Entendeu? Então o que acontece? A perfeição, ela não vem de você alcançar, né, você alcançar como pessoa o topo do monte. O que vem do quê? De você alcançar as suas relações e todas as pessoas que envolvem você também estarem naquele topo do monte. Então não é uma questão pessoal, individual. É uma questão do quê? De você ter a sensibilidade de que as pessoas que você gosta também têm que estarem bem. Né? Então, é nesse sentido, né, que ele faz aqui. Ó. Ele impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Né? E você vai sentir dor por causa dela? Vai, né, porque ela está doente. Né? Então você não vai ser feliz. Você vai procurar fazer tudo possível para ela melhorar. Agora a mesma coisa. Vamos dizer que você estava rico, maravilhoso, não sei o que, e atropelou ela. E ela ficou com deficiência. Você vai fazer todo o possível para que ela se recupere. Enquanto ela não se recuperar, você não vai ficar bem. Entendeu? Nem que seja uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Então é nesse sentido. Ele não fala em dor, mas muitas vezes a gente tem que se perdoar e tem que recuperar aquela pessoa que a gente fez o mal para se sentir feliz, para poder
seguir na perfeição. Né? Então aqui ele fala, a fatalidade é a marca do que é fatal, a força daquilo que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos do destino. Então, aqui a gente continua na palavra karma. Então ele não fala que nenhuma coisa, em nenhuma passagem do Livro dos Espíritos ele fala de karma. Mas o que ele fala? Que não há faltas imperdoáveis, que não possam ser apagadas pela expiação. Então aqui seria expiação. Enquanto a gente não consegue pagar as coisas com isso que a gente fez, a gente não consegue chegar à perfeição. Então conforme a gente vai evoluindo, a gente fica com mais peso na consciência. Fala assim, poxa, eu atropelei ela, não sei o que, vou ter que vir na outra vida para ajudar ela, na outra vida para ajudar ela, até que ela fique normal. Né? Até que me perdoe. Né? E aí você vai, né, procurando direcionar a sua vida para quê? Para aquelas imperfeições que você tem, para aquelas coisas erradas que você fez. Né? Então ele fala, então não há faltas imperdoáveis que não possam ser apagadas pela expiação, pela reencarnação nas sucessivas existências, mediante seus esforços e desejos de melhora no caminho do progresso. O homem não avança sempre e alcança a perfeição que é a sua destinação final. Então, por exemplo, tem uma pessoa que numa outra vida fugiu e abandonou o gato e o gato foi assassinado. Por um grupo de invasores, eles fugiram, a pessoa não pegou o gato foi assassinado. Aí se sentiu muito culpada. Aí nessa vida teve que vir o gato doente, ela cuidar do gato, para recuperar aquela sensação de culpa, para vencer aquela sensação de culpa. E o gato morreu. Aí continuou se sentindo culpado. Se continuar se sentindo culpado, o que vai ter que vir? Outra vez ele doente, outra vez ela cuidar mais tempo ainda agora, para ela sentir que ela cuidou daquele gato e que ela se perdoa. Não é o gato que vai perdoar, o gato está vindo para ajudar ela, né? Quer vir para ficar junto com a pessoa, mas ela tem que perdoar ela mesma. Se ela não se perdoar, aí tem que vir uma outra situação para poder se perdoar. Então é assim, não tem karma do jeito que a gente fala, não tem causa e efeito do jeito que a gente imagina, não tem resgate e punição. A gente é que tem que se perdoar. Né? A gente tem que se perdoar e entender as coisas para poder seguir. Muitas vezes, para a gente se perdoar, a gente precisa vir sem uma perna. Para a gente se perdoar, a gente precisa vir sem um olho. Né? Então, a gente se cobra. Né? Pode passar mais um. Então, quais que são os fatores, né, que influenciam a nossa reencarnação? Então, tem os países de origem, as raças, progenitores, a herança genética. Né? Então, são coisas que são ditados pela alma ou pelos acidentes, né, da situação. Os acontecimentos sociais, né, que muitas vezes já vem tudo programado. Os pensamentos, as ações, as reações, os hábitos, o autoconhecimento. Né? Então, tudo isso interfere na nossa encarnação. Pode passar mais um. Então, o que a reencarnação é? Ela é um aprendizado, né, que se dá através de experiências vivenciadas na Terra e na vida espiritual. Essas experiências capacitaram o espírito a aprender as leis de Deus. Pode passar mais um. Aqui a gente vê a pessoa com várias, né, personalidades. E tudo está dentro dela. Quanto mais evoluída ela for, mais ela vai lembrar. Pode passar mais um. Então, de novo, ação e reação. O mecanismo de justiça são sempre detalhados. Nada escapa à lei de Deus. E tudo se processa para fazer que o espírito se aperfeiçoe. A justiça se processa de forma a educar o espírito, nunca puni-lo. Então a gente tem que pensar sempre em educação. Né? Sempre em estudo, em aprendizado. Pode passar mais um. Como que se dá a reencarnação? Então assim, quando é uma reencarnação voluntária, primeiro se faz um planejamento, depois se tem um contato com os pais, depois se tem uma ligação do corpo com o espírito, depois a formação dos fetos, depois ele vai se adaptando para a vida. Pode passar para frente. Aqui, que a gente estava falando. Muitas vezes, para a gente se perdoar, a gente precisa vir sem uma perna. Fala assim, ó, esse aqui para esse moço, porque ele precisa vir sem a perna, porque ele precisa entender o que é viver sem a perna. Ele tirou do outro. Às vezes precisa vir sem o braço, às vezes precisa vir sem enxergar. Entendeu?
Então, cada um vem, né? Eu pinto Do jeito que precisa. É que esse aqui é a mulher. É mesmo. Desculpa, eu não consigo. Sem o pinto, coitado. Então, cada um vem da necessidade que vem, né? Então, muitas vezes precisa vir como homem, como mulher, né? Às vezes com um defeito. Então, para quê? Para facilitar o aprendizado naquela vida, né? E para facilitar a pessoa se perdoar, né? Então, tem pessoas que não se perdoam e tem necessidade de vir sem a perna. Não, eu quero vir porque eu quero sofrer o que eu fiz para o outro. É a gente que escolhe, né? Muitas vezes é a gente que escolhe, quando a gente já tem consciência. Quando o espírito é muito teimoso, ele não escolhe. Aí ele muitas vezes é obrigado a vir mesmo, porque fala assim, você não quer saber de vir, então você vai vir assim sem a perna porque você fez mal pro outro. Além de vir sem a perna, vem aquele de ser revoltado. Vem revoltado, aí o que acontece? Aí ele vem revoltado porque ele está sem a perna. Entendeu? Se é um espírito que vem, por exemplo, não, eu quero vir porque eu quero mostrar para a sociedade como que dá para a gente viver bem e a gente evoluir, se superar, né? Aí ele vem alegre, feliz e sabe trabalhar com isso, né? Então é muito relativo. Pode passar para frente. Mas o corpo é sempre um instrumento de evolução do espírito, né? Então ele é sempre um instrumento que o espírito precisa. Então aqui a gente tem um monte de coisa falando sobre a relação do pai, da mãe, né? E de como os espíritos acabam vindo. Então muitas vezes o espírito ele é perturbado. Por quê? Porque ele vai vir no pai que foi o assassino dele na outra vida. Ou uma mãe que envenenou ele para ficar com a amante. Entendeu? Às vezes vem o espírito de uma mulher que era a esposa do marido que depois morreu e a outra ficou no lugar. Então, tem muitas coisas, né, que vão se acertando com a reencarnação. Né? Isso em caso de estupro, assim, como é que é esse espírito? Assim? Sempre tem uma relação muito íntima. Porque, assim, às vezes era um soldado que invadia uma aldeia e estuprava 20, 50, 100 mulheres. Aí nessa vida ele veio e ele foi, como mulher, ele foi estuprado. Entendeu? E às vezes não, às vezes pode ser uma relação que uma pessoa ruim dessa vez fez uma coisa ruim e na outra vai compensar. Mas geralmente tem uma lógica, né, de por que as coisas acontecem. E mesmo essa criança? Então, e essa criança, de repente, era um outro soldado que também fazia isso. E fez a mesma coisa e ele vai sentir o que é ser o filho de uma mulher estuprada, porque ele estuprava também. Entendeu? Então, ou seja, desculpa, mas fala que o corpo é o aprimoramento do espírito, porque tudo que você sente no corpo, sim, você vai depurando pelo próprio espírito. Corpo. Por exemplo, é dor, né? Sim, dor. Você vai depurando pelo próprio corpo. Porque se você fosse depurar pelo espírito, é muito pior. Por exemplo, vocês imaginam, a pessoa tem uma tristeza muito grande e tem mágoa. Aí ela começa a ficar com aquela mágoa, ficar com aquela mágoa, ficar com aquela mágoa. Depois de 30 anos de mágoa, aí ela começa a ter problema no coração. Se fosse no mundo espiritual, 10 minutos de mágoa que ela tinha, o coração dela ela já ia estar sentindo dor, já ia estar sentindo um monte de coisa. Porque no mundo espiritual o corpo é muito maleável, né? Então você consegue malear, transformar ele. Por isso que um espírito vem e fala que é Jesus. Aí você olha para ele e ele parece Jesus. Porque ele se põe na figura de Jesus e ele modifica o próprio perispírito dele, né? Então o que acontece? A pessoa tem um pensamento fixo, ela começa a se dobrar em cima daquele pensamento. Eu tenho um problema no coração, ele começa a se dobrar. E fica um pensamento no meio e o corpo espiritual em volta. Porque ele não vê mais nada, ele só vê aquilo. Aí vira um ovoide. Entendeu? Então assim, é muito mais complicado. Na carne é muito mais fácil da gente recuperar as coisas. A dificuldade é mais lento, mas é muito mais fácil. Menos doloroso. Eu vou falar isso daí, que tudo no espírito é mais sentido. É tudo mole. É mais fácil. E é tudo maleável. Então, por exemplo, se você imagina que você tomou um tiro, você fica com um buraco aqui. Se você lembra de um tiro que você tomou numa outra vida, aí você tem um buraco aqui, você sente a dor. Entendeu? Aqui não. Aqui você lembra, você fica angustiado, um monte de coisa, mas não fica, né, com o buraco. Pode passar mais. Acho que já está acabando. Então, reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de reconstruir
as cenas de existências passadas nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma bela história, né? Então, é sempre uma chance da gente evoluir, aprender e evoluir, recuperar os erros, né? Corrigir os erros e evoluir. Pode passar mais um. Acabou. Então, eu agradeço a todos que assistiram, né? Todos que participaram, e convido a todos a vir conhecer o nosso trabalho aqui na Serra de Botucatu 2343. Né?